E aí galera, tudo certo? Bom, no vídeo de hoje eu queria trazer uma reflexão curta, um vídeo mais simples, para compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive lendo a minha devocional e lendo um texto antigo da igreja cristã, chamado Pastor de Hermas. Ele é datado do 2º século, da metade do 2º século, e faz parte do grupo dos pais apostólicos, os escritos cristãos que sucederam a composição do Novo Testamento. E ele é especial justamente porque ele quase compôs o cânone do Novo Testamento. Ele era tido com tanta importância na igreja antiga que quase entrou na Bíblia. Então eu queria compartilhar com vocês alguns trechos do capítulo 10 ao 12. Vou colocar na descrição o link para quem quiser ler o texto todo. No caso, Hermas está tendo várias visões, várias revelações de Deus, e numa delas apresenta uma mulher velha, que se diz a igreja, a representação da igreja. Então ela apresenta para ele uma grande torre que está sendo construída, e diz assim: "Não estás vendo diante de ti uma grande torre que está sendo construída sobre as águas, com pedras quadradas e brilhantes?" Ela vai descrevendo a torre, as pedras que vão integrando ela, e diz que elas ajustavam-se tão bem umas com as outras que não se via nenhuma juntura, e a torre parecia construída como um só bloco. Então, ele claramente perguntou o significado daquilo, porque ele olhou a torre e não sabia o que significava. E ela diz assim: "A torre que viste em construção sou eu mesma, a igreja, que viste agora e antes. A torre foi construída pela palavra do nome todo-poderoso e glorioso, e é sustentada pela força invisível do Senhor." Então, agora a gente vai lá para Colossenses, que diz assim, Colossenses 2, verso 7. "Continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados." A gente pulou lá para o versículo 19, que vai descrever sobre Cristo como cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Eu achei muito interessante, porque aqui a gente tem duas comparações referentes à igreja. Uma, ela é o corpo, debaixo da cabeça, que é Cristo, nosso Senhor, que nos redimiu, que pelo seu sangue edificou os seus santos. E na outra, a gente tem uma torre, um edifício muito alto que vai sendo construído com vários tipos de pedras. É interessante que, se seguisse o texto aqui do pastor de Hermas, ele diz que a pedra quadrada era uma forma de crente, né? um tipo de um dos crentes da igreja, de um dos membros. A pedra meio rachada era aquele membro que ainda está mais imperfeito, que ainda está se polindo, ainda está se desenvolvendo. A pedra que vem da água é uma forma de membro da igreja. A pedra que vem da terra é um outro tipo de cristão. Então é interessante que ele vai mostrando como que, apesar dessas diferenças, elas estavam tão coesas, tão unidas, que pareciam um só bloco. Elas estavam firmadas num único nome. Qual que é esse nome todo-poderoso? Claramente o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O nome sobre todos os nomes, como é dito na Escritura. É Ele que edifica o seu corpo, é Ele que santifica aqueles que são seus. E como diz Colossenses, é Ele que enche da plenitude aqueles que fazem parte da sua igreja. É muito bonito que Cristo como cabeça, ele não é apenas um governante, não é apenas o representante de tudo, não é como se fosse o topo da torre, é o andar mais alto. E na verdade ele é ao mesmo tempo o topo, mas também a base fundamental, ele é a pedra angular, ele é aquilo que sustenta tudo. Então ele está lá de cima, de certa forma, claro que comandando todos nós, mas ao mesmo tempo ele não está ordenando como se fosse um comandante que não se importa com aqueles que estão embaixo. Não, ele está desde cima e indo até lá embaixo. Ele une tudo, preenche tudo, e esse interior, esse recheio, digamos assim, da torre, do corpo, os ligamentos e as juntas, o corpo, o organismo é um conjunto que trabalha de forma harmoniosa. Todo esse conjunto somos nós. E nós exercemos a nossa parte nesse conjunto. Nós somos feitos para edificação. A parábola do construtor. Nós temos que edificar algo. E esse edificar, é claro que envolve tanto a nossa vida pessoal, mas também envolve o coletivo. Nós temos que exercer o nosso papel como pedras. Como o apóstolo Pedro vai dizer em sua carta, que somos pedras vivas. Por que seríamos pedras vivas se não fosse justamente por esse motivo de que nós integramos um conjunto muito maior? De fato, um alicerce. Nós somos vistos dessa maneira. Então eu achei muito interessante isso. É um de fato sustentando o outro. Aquele que está lá em cima nunca vai ficar realmente independente daquele que está lá embaixo. Mesmo com as suas distinções. Isso é o que eu achei mais belo. Mesmo com a pedra sendo rachada, a pedra sendo um pouco mais polida,
todos vão se aprimorando para que esse edifício não caia. Ele não cai não porque nós somos perfeitos, mas pelo mesmo motivo que ele vai dizer lá em Mateus 16, quando ele está falando para Pedro, após a sua confissão, ele diz da seguinte forma, de forma muito poderosa, de que as portas do Hades não poderão vencê-la, dizendo sobre a igreja, claro. Então é por isso que esse edifício, existindo há 2000 anos, composto pelas mais diversas pessoas, atacado de todas as maneiras possíveis, e talvez até mesmo discordando entre si em muitos momentos, parecendo que é ruim e não cai. Por quê? Porque o fundamento é um só, é Cristo Jesus. Ele é a fonte da unidade. Ele é aquele que nos aprimora e permite com que, no passado, por exemplo, as construções eram feitas entre piche, né? Era um tijolo com piche e um colocando sobre o outro. Ele é tudo isso, ele é essa ligação, digamos que esse piche que une todas as pedras e que permite com que elas sejam moldadas segundo aquela pedra que existiu desde o princípio. A pedra angular, a pedra fundamental, que é o nosso Senhor Cristo Jesus. Eu achei muito bonito. Parece uma reflexão simples e de fato não é nada muito evoluído, nada muito grandioso, mas é algo a se pensar. A igreja não cai, não porque nós forçamos uma unidade apenas aparente, mas porque Cristo é a fonte de toda unidade. Então, respeite aquelas pedras que pareçam até mesmo pareçam diferentes de nós, que não estão tão polidas. Nós podemos pensar que eu sou um integrante melhor do corpo de Cristo, ele não está honrando o suficiente. Em vez de apenas olhar dessa maneira, por que não fazer como a Escritura nos ensina? Instruí-lo e trazê-lo de volta para o corpo, ou até mesmo fazer com que ele se torne realmente uma pedra melhor. Porque sabemos que não é da nossa parte que isso acontece, mas da parte de Cristo, que guia a sua igreja pelo Espírito Santo. Então essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. A igreja é uma grande torre. Ela não cairá, ela é inabalável, ela é fundamentada naquele que venceu a morte. Acredite nessa promessa, seja parte desse corpo, integre essa torre, contribua para que ela cresça ainda mais e mais, e ela vai ter espaço para crescer mais e mais até que Cristo volte. Porque quando ele voltar, essa torre estará lá nos céus e reinará com toda a sua glória, será coerdeira da sua promessa e participante de toda a sua majestade. É isso. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. No próximo vídeo eu vou querer fazer algo mais elaborado, mas por enquanto queria deixar essa contribuição aqui, esse pensamento que me surgiu. Deus abençoe.